Salve, salve, rapaziada! Começando mais um giro de notícias aqui no DP Channel, comigo, Diego Pérez, e também com meu parceiraço, Rodrigo Seixas. Estamos aqui para falar sobre o Bragantino, o Real Massa Bruta, que acabou vencendo por 4-2 o Coritiba em seu jogo, e claro, já projetando o jogo contra o Santos deste sábado e a sequência do Bragantino. Antes até de dar aqui, passar a palavra para o Rodrigo também, falar um pouco agora, agradecer aqueles que estão sempre bem, a RV Sistema de Segurança, um abraço para o Aldi. Se você é de Bragança, está precisando de algum serviço relacionado à segurança, dê um toque na RV, é só procurar nas redes sociais, no Google, que você vai encontrar os meios de contato também. Um abraço ao Rodrigo Morales, também parceiro, e toda a rapaziada do Oregon Estacionamentos, que ajuda muita gente aqui no centro de Bragança Paulista, que está muito movimentado, tem zona azul e tem tudo mais, difícil estacionar. E na Oregon, além de você encontrar uma solução rápida, você também tem muita segurança, né? O seu veículo está em boas mãos. Também agradecer aqui ao professor Marcos Maia, meu parceiro, um cara que faz muito pela cidade, muito para o Bragança Paulista, com a FATEC, que dá a oportunidade de cursos profissionalizantes de maneira gratuita. Inglês, espanhol, dentre outros cursos também. Um abração e muito obrigado, viu, professor? Um abraço também a Farma Souza, meu parceiro Carlos Alberto de Souza, o Carlinhos, toda a rapaziada de Piracaia. E eu já disse aqui várias vezes, se você está precisando de algum serviço relacionado à farmácia, é remédio, é cosméticos, enfim, qualquer coisa, na Farma Souza você encontra aí o melhor preço e eles entregam também, tem delivery, então coloque Farma Souza, ache o meio de contato que você vai ter aí o melhor produto e o melhor serviço de atendimento também. Bom, Rodrigão, o Bragantino venceu mais uma, 4-2 contra o Coxa. É, mais uma, não dá para dizer, eu acho, né? Porque voltou a vencer recentemente, mas 4-2 contra o Coxa, resultado importante aí para essa sequência do Bragantino. Acho que... Olá a todos, né? Eu acho que para quem ficou 9 jogos sem vencer, vencer 2 em 3 é bastante, né? É bastante. Ganhou 2 em 3, né? Empatou com o Cuiabá no meio, do Flamengo e do Curitiba. Num jogo que o Bragantino jogou bem, mas também conseguiu aproveitar bem a ideia do Curitiba, que era focar no Atletiba, entrou com o time meio reserva, o Bragantino aproveitou isso e passou por cima, né? Acho que o jogo todo não, vai, acho que o começo do segundo tempo do Curitiba é melhor que o do Bragantino, mas fora isso, o Bragantino foi melhor o jogo todo, produziu muito mais no ataque do que costumava produzir antes, nos últimos jogos, conseguiu aproveitar também a falha do Muralha ali no comecinho, a falta do... O Johan foi boa, mas assim, não foi forte, né? Aliás, aliás, tem uma coisa que ninguém está falando, é que esse gol do Bragantino poderia ser anulado, sabia? Porque tem uma regra hoje que você tem que ter pelo menos 1 metro dos jogadores do seu time na barreira do time adversário. E no lance não tinha jogador do Bragantino colado com os marcadores da defesa. Então, se, sei lá, tem um árbitro mais rigoroso, alguém que prestou atenção nisso, o gol poderia ter sido anulado. Eu não vi ninguém falando sobre isso, não foi algo que ninguém comentou, mas é uma regra que tem, acho que faz 2 anos que colocaram isso, e poderia ter sido anulado o gol, porque no lance tem os jogadores do Bragantino bem próximos ali da barreira. É algo até bem comum, que muitos times faziam isso. O Brasil é uma das primeiras seleções a fazer isso lá na Copa de 74, uma coisa que na época era meio que novo, mas hoje é meio que proibido, entre aspas, para você até evitar esse tipo de jogada. De qualquer forma, o gol valeu, o Bragantino começou já fazendo 1-0 e depois foi aproveitando, foi crescendo no jogo, foi aproveitando os erros do Curitiba e foi fazendo os gols, né? Com o Johan sendo muito participativo, o Arthur aparecendo um pouco menos, mas indo bem quando aparecia. O Lucas Evangelista, acho que fez a melhor partida dele na temporada, também foi bem ali no meio de campo. Raul também, com passes precisos ali. Acho que difícil escolher algum jogador que tenha ido mal no jogo. Acho que talvez o único que fez alguma bobagem ali acabou sendo o Cleiton ali no final, que acabou errando o soco ali, entregando a bola para o Curitiba fazer o 4-2. Mas acho que foi uma partida interessante do Bragantino, que mostra um time mais confiante, mais perto do que pode jogar, né? Bom, sobre essa sua primeira análise, que você acabou citando o Cleiton, acho que o Cleiton falhou quando podia, né? Porque ele tem salvado o Bragantino em tantos jogos e acabou tendo essa falha no segundo gol do Curitiba, que ele acabou tocando errado no pé do Adriano Martínez, que foi muito feliz também na execução, né? Na finalização. Mas eu citaria mais um jogador nessa lista que você falou, não sei se dá para falar quem foi mal. Acho que o Ítalo está devendo um pouco, né? Já há um tempo, o centroavante do Bragantino. Não é só pela questão de não marcar gol. Ele não marca há 12 jogos.
O último gol dele foi contra o Ceará, naquela vitória antes dessa sequência, sem ganhar, de 9 jogos sem ganhar, fora de casa lá no Castelão. Não só ele, nenhum centroavante do Bragantino marcou nesse período de 12 jogos, né? O Alejandro, que em determinado momento nem relacionado foi, não agrada atualmente a atenção técnica do Alejandro. O Gabriel Novaes estava lesionado, voltou agora recentemente. E o Hurtado, Jean Hurtado, que eu acho que a gente até pode falar um pouco mais sobre ele, porque está nessa incógnita, né? Será que o Bragantino vai manter o Jean Hurtado? Porque ele tem jogado bastante, né? Tem ganhado muitas oportunidades. Mas é algo que preocupa, né, o Rodrigo? O Bragantino não marcar com o centroavante, em especial com o Ítalo, a 12 jogos. O Ítalo, ele costumava ser um jogador, pelo menos até a última temporada, que sabia achar os espaços muito bem, né? Porque ele não é o mais rápido, não é o jogador mais forte, mas ele é normalmente o mais inteligente que se posiciona bem. E nem assim ele está conseguindo encaixar mais, né? Tem jogos, principalmente da Libertadores, que você via que abria um espaço ali na defesa, mas ele não atacava aquele espaço, ele não fazia uma tabela bem encaixada ali. Ele está pouco participativo. Assim, todo mundo começa a olhar um jogador que começa a ficar mais velho e pensar assim, esse daí agora passou, não vai mais jogar bem. Não sei se é o caso. Às vezes é só um mau momento, de repente ele retoma. Mas que realmente ele não está jogando bem, não está. Tanto que o Hurtado entrou no jogo e até participou mais do que ele, né? Tem uma bola ali que ele rouba quase que do Muralha ali e cria uma jogada de gol ali, o Hurtado, porque o Hurtado ele pode não ser tão técnico, mas ele é físico, né? Ele tenta, ele se mata ali para tentar conseguir alguma coisa e às vezes consegue. E isso tem sido importante em alguns jogos. Só que assim, é estranho, porque parece que o Hurtado é o cara que vai acabar saindo, né? Não vai ficar. Então você fica nessa situação que você tem o Alejandro, que nunca joga, o Ítalo, que não está rendendo, e o Hurtado, que não está super rendendo também, não está fazendo ótimos jogos, mas acaba jogando bastante. Então você tem um problema. Não, o Bragantino não fala diretamente sobre isso, mas eu acredito que eles vão atrás de um centroavante, porque se você tivesse um centroavante, pelo menos jogando o que o Ítalo jogou na temporada passada, acho que o Bragantino conseguia fazer mais gols do que tem feito, e ajudaria alguns jogos que estão sendo complicados para você, pelo menos, sair na frente, ou ter alguma coisa a mais no ataque ali, o Ítalo não está entregando. Realmente, né? E o clube ele não fala até sobre essa possível renovação com o Jean Hurtado, enfim, que pode ficar o venezuelano, mas havia uma sinalização há um tempo atrás que ele seria devolvido por conta dos valores. A diretoria entendia que não era viável a manutenção do Hurtado, né? A compra em definitivo do jogador. Já houve uma extensão de vínculo de empréstimo também, porque o primeiro empréstimo dele já terminou, esse é o segundo empréstimo dele, então tem essa questão se ele vai ficar ou não. Se não ficar, essa partida contra o Coxa pode ter sido a última do Hurtado jogando em Bragança Paulista, porque o próximo jogo é só no mês que vem. O Bragantino ainda tem mais 2 jogos neste mês, mas os 2 jogos são fora de casa contra o Santos, neste sábado, e também contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Bragantino deve trazer um centroavante. E aqui é uma especulação, viu, gente? Não é uma informação. O atacante do Tajeres, o Valois, lembra dele, Rodrigo? Lembro. Ele é importante, assim, acho que seria um cara que jogaria. Então, ele é um jovem atacante, ele é um jogador que tem por característica ser um homem de área, um goleador, por mais que saiba jogar fora, tem até atua aberto, porque tem velocidade. Ele estaria deixando o Tajeres, estaria negociando com um clube do Brasil. Então, é uma especulação. Pô, seria interessante no Bragantino? Acho que é um entendimento nosso, né, Rodrigo? Que teria, mas não é nenhuma informação de, teve proposta do Bragantino, o Bragantino está interessado. É mais uma especulação mesmo. Mas que teria da hora o Valois no Bragantino, teria, né? Talvez o Bragantino precise mais do que de um atacante, viu? Porque, pelo que a gente estava falando, se o Hurtado sair, o Alejandro não vai, o Ítalo mais ou menos, talvez precise mais do que um centroavante, talvez 2, para poder ter um titular, um reserva, alguém ali para poder contar também, porque você pensa numa temporada, tudo bem, o Bragantino vai jogar menos jogos, mas é uma temporada longa, então pode ter suspensões, lesões, então talvez o Bragantino precise até de 2 centroavantes. E é curioso essa questão de valores, né? Porque se o Bragantino acaba comprando o Hurtado, ele vai um pouco contra do valor que ele não quis pagar pelo Coelho, né? Porque o Coelho, claro, acabou saindo um pouco mais caro que o Bragantino imaginava, só que o Coelho era um titular absoluto que jogava bastante. Então, eu não sei se o Bragantino vai pagar um valor alto para um jogador que é reserva, né? Como o Hurtado, que nunca chegou a se firmar
100% como titular. Então, acho que talvez o Bragantino vai até atrás de mais do que um atacante. Eu acho também, né? Sobre o Diego Valois, ele é colombiano, ele tem 25 anos de idade, né? Essa temporada ele fez só 9 jogos, marcou 3 gols, mas a temporada passada ele acabou fazendo bastante gols, atua como segundo atacante ou ponta esquerda. O Bragantino não tem um homem de área, né? O próprio Ítalo também, ele sai mais para o jogo, ele é meio que um falso 9 ali, um atacante que tem presença de área, mas também sabe jogar fora. E também já jogou o Diego Valois as eliminatórias, né, pela Colômbia. A Colômbia não foi bem, não foi para a Copa, mas ele fez alguns jogos pela seleção colombiana. Então, uma especulação, né? Não quer dizer que realmente exista algo, mas tomara. Bom, ainda falando sobre a partida, eu acho que a grande. Antes até da gente falar do Johan, né? Que acabou sendo o cara da partida, mas o Bragantino não tinha o Elinho e o Aderlan, que foram suspensos, né? Tomaram o terceiro cartão amarelo e cumpriram nesse jogo de quarta-feira. Andrés Hurtado e Sorriso foram bem, na sua opinião? Te agradaria se, por acaso, o técnico Maurício Barbieri pensasse em mantê-los na equipe para essa partida contra o Santos? Eu acho que o Sorriso, às vezes, encaixa melhor com o Johan ali, por causa da perna, né? O Sorriso é destro e, às vezes, ele vir por dentro para o Johan abrir é interessante. E teve até a troca de passes deles no gol do Bragantino, ali no terceiro gol. É uma troca de passe dos dois ali. Acho que eles se entendem um pouco melhor. Porque o Elinho, às vezes, acaba tentando mais o fundo, o Elinho perde um pouco o chute dele também de fora quando ele joga na esquerda. Então, às vezes, eu acho que talvez seja melhor botar o Elinho no segundo tempo para jogar no lado dele mesmo, do que começar com o Elinho. Não sei, talvez ele acabe voltando a jogar com o Elinho, mas acho que o Sorriso foi bem nesse jogo contra o Curitiba. E o Andrés Hurtado até não voltou em alguns lances, né, que é o principal problema dele, é não retomar lá atrás depois de atacar, mas assim, foi uma partida com menos riscos do que as últimas, né? O Curitiba até marcou gols, mas nenhum deles acabou sendo no lado dele, por mais que no último gol, no primeiro gol do Igor Paixão, ele tivesse um pouco longe ali, mas aí eu acho que tem mais problemas defensivos, não é só o dele, o time ficou um pouco espaçado ali no meio, voltou todo mundo correndo de costas e a bola sobrou, mas acho que foram partidas interessantes. É que o Aderlan talvez acabe jogando de novo porque entrega mais defensivamente, talvez seja a escolha do Barbieri nesse jogo. É verdade, me agrada muito o Andrés Hurtado pela direita, eu acho que ele faz muito volume, comete um equívoco ou outro normal, ainda é um jogador muito jovem, equatoriano, mas ele faz muito volume, acho que ele tem uma intensidade diferente do Aderlan, e o Aderlan, durante o jogo, ele acaba indo um pouco, ou dando aqueles brancos, né, que a gente está acostumado desde 2019, e tem a questão que você mencionou, e eu concordo plenamente, eu acho que o Sorriso, ele é um ponto esquerda, né? E é um jogador que, por característica, joga aberto pela esquerda. O Elinho não tem tão à vontade, assim, eu acho que pela direita ele rende mais, mas é a posição do Arthur, por isso que ele acaba jogando pelo lado esquerdo. Mas eu faria essa mudança até por manutenção de equipe também na partida contra o Porto. Antes até do Johan, quem também voltou ao time titular foi o Lucas Evangelista. Aí, por opção propriamente, né, da comissão técnica, o Maldonado teve a beira do campo, o Barbieri também estava suspenso, mas eu gosto também dessa mudança. Acho que o Lucas Evangelista tem uma qualidade diferente, né? Um passe mais apurado, uma técnica um pouco mais alta do que propriamente a do Eric Ramírez. Mas o Ramírez, para alguns jogos, a intensidade dele, né? O volume que ele faz é interessante também. E aí, Rodrigo, o que você achou dessa troca? Acho que o Evangelista ele não tem a mesma intensidade que tem o Eric Ramírez, mas ele tem mais passe, né? Então, principalmente em jogos que você precisa atacar mais, você ganha mais jogadas na frente, né? Você ganha mais distribuição. Ele não chegou a dar assistência, não chegou a dar um passe para finalização, mas ele dá aquele passe antes da finalização, né? Aquele passe que abre um pouco mais a jogada, aquele passe que faz o time adiantar em campo. Então, ele é importante. Ele ficou muito tempo machucado, né? Então, acho que demorou também um tempo para ele poder voltar ao ritmo dele. E a gente tem que lembrar que lá em 2020, o meio de campo com Raul, Evangelista e Claudinho era o meio de campo titular e funcionava muito bem, né? É que foi acontecer um monte de coisa com cada um deles, né? Os dois machucaram, o Claudinho foi embora, mas eu acho que o meio de campo com Raul, Evangelista e agora o Johan pode ser mais ou menos parecido com aquele primeiro meio de campo lá. Então, acho que os três em condições físicas boas ali, eles podem produzir bem juntos. Acho que
combina bem. Por mais que o Eric Ramírez jogue muito bem também, mas ele é mais intensidade. Então, talvez ele funcione melhor em jogos que o Bragantino vai jogar mais em transição. Bom, Rodrigo, só para encerrar aquela informação do centroavante, né? Eu até recebi aqui a informação agora de que tem um time brasileiro realmente negociando com o colombiano, com o Valoges, mas parece que o São Paulo também tinha interesse no jogador, né? O São Paulo Futebol Clube. E além do time brasileiro, que pode ser o São Paulo, pode ser o Bragantino, também tem o River Plate, que já demonstrou interesse também no jogador, e o River é um clube com uma situação financeira grande realmente no cenário da América do Sul. Bom, voltando para o jogo, Johan, 2 gols e 1 assistência. Voltou ao time titular, ele estava se recondicionando fisicamente, entrando em alguns minutos desde que voltou ao banco de reservas da lista de relacionados na partida contra o Flamengo. Aí entrou em mais minutos contra o Cuiabá e começou como titular nessa partida diante do Coxa. Muda muito ter um homem de referência ali, um meio-campista mesmo, então, no time do Bragantino, ele estava jogando com o Praxedes, que é declaradamente segundo volante. O Barbieri até chegou a comentar isso lá atrás, quando a gente perguntou sobre o bom início do Johan, que o time na temporada passada ficou sem, entre aspas, um 10, né? Isso prejudicou a equipe dele, e eles trouxeram o Johan, mas mostra, o Johan, acho que mostra um pouco também como o Bragantino tem dificuldade de achar 10 no mercado, né? Acho que quase todos os times do Brasil têm, e o Bragantino também foi um deles, tanto que trouxe o Johan por empréstimo, um jogador mais velho, né? Um jogador que já fez 29 anos agora, chegou com 28, mas saindo um pouco da ideia principal do clube. Então, mostra que o clube sabia que precisava desse tipo de jogador e, por não ter achado um na idade necessária, acabaram indo um acima para tentar ter o jogador ali. E ele entrega, né? Assim, eu acho que o problema é que ele oscila um pouco, né? Ele oscila entre bons jogos e jogos ruins, mas quando ele está no nível dele bom, ele consegue entregar muita coisa. Ele está sempre recebendo bola, está sempre ajudando em contra-ataque, em ataque. Ele é muito participativo e parece que está sempre livre, né? Porque ele entende o espaço certo de se movimentar. Ele até participa muito e às vezes erra também, né? Tanto que ele poderia ter feito um terceiro gol no jogo por 2 vezes e não fez, né? Ele recebe aquela bola do Hurtado, tem um contra-ataque também que ele sai cara a cara e não faz. Ele não é o cara que acerta tudo, perfeito, que não perde o gol na cara, mas o importante é que ele cria, né? Além de ter feito os gols, ele criou outras boas chances, então nessas ele acaba sendo importante para um ataque que está sem ele produzindo praticamente só em cruzamentos e bolas aéreas para fazer os gols. O Johan que não marcava, né? Desde o dia 17 de fevereiro, quando marcou contra o Água Santa, há 4 meses, voltou a marcar. E um dado curioso, aliás, um abraço para o Vitor Taverati, que lá no Bragantino hoje, é que toda vez que o Johan marcou, o Bragantino venceu, né? Isso já aconteceu em 6 oportunidades. E 2 gols ele não marcava desde o Atlético Mineiro. Ele acabou marcando 2 gols contra o Corinthians em 2020. Então, é um jogador que se mostra tendo os números importantes, realmente. Para o Bragantino, já foram 24 jogos pelo Bragantino, Rodrigo. 5 gols, 5 assistências. O que dá para tirar desse Johan no Bragantino? O Bragantino que tem ele por empréstimo até o fim da temporada e tem opção de compra. O que você acha do Johan no Bragantino? Ele funciona, é aquele cara que o Bragantino não tem, né? Acho que se o Bragantino não contratar nenhum jogador para a posição e não tiver nenhum outro cara para assumir esse espaço e ele continuar fazendo jogos assim, talvez ele acabe ficando, o Bragantino contrate ele. Mas vai depender também de como é que o time vai evoluir na temporada, se vai encontrar um outro jogador ali. O Bruninho é um cara que chega a jogar por ali, mas o Bruninho é um cara que praticamente não joga, né, no time principal. Então, tem essa questão também. O Bruninho, ele tem uma qualidade para jogar ali também, mas o clube, até por não estar usando tanto ele, acho que não vê ele ainda maduro o suficiente para ser um jogador, nenhum reserva assim para entrar nos jogos, tanto que ele jogou até pelo sub-20 algumas vezes. E só mais um ponto, né? O Johan ele sai do jogo meio machucado, ali meio mancando. E muita gente perguntou se ele estava machucado, se ele não poderia jogar. Só que assim, ele aparece para a coletiva normal. Eu perguntei para ele na coletiva sobre isso, ele não falou. Então, assim, a gente imagina que não deva ser nada, ele não deve ter nenhum problema. Acho que deu mais um migué ali para sair, matar um tempinho ali no jogo. Eu imagino que seja isso. Imagina, o cara volta depois de um tempo, começa a jogar bem e machuca de novo. Frustrante no mínimo, mas eu acho que não também, né? Eu acompanhei até um pouco ontem da reapresentação, acho que ele fez. É que os titulares na reapresentação,
eles fazem um regenerativo, um trabalho mais de academia, né? Um trabalho voltado a físio e não estão em campo, né? Fazendo atividade com bola. Então, hoje é o dia realmente, né? Nesta sexta-feira em que estamos gravando, que o Bragantino deve fazer algum trabalho mais específico e nesse e eu acho que o Johan vai estar assim, até o momento que estamos gravando aqui, não tem nenhuma notícia que ele está lesionado, de que acusou algum edema ou algo do tipo nos exames de reapresentação. Bom, Rodrigo, e esse Bragantino? Foi um jogo ok? O Bragantino voltou a ser aquele Bragantino? Ou houve uma melhora, mas ainda não está no estágio que sabemos que o Bragantino pode chegar? Se você olhar a temporada passada, ainda não chegou, né? Ainda não está jogando o mesmo nível que jogou nos melhores momentos da temporada passada. A questão é saber se o time vai conseguir voltar a jogar aquele futebol, né? Porque o Ítalo, a gente falou, não está rendendo igual rendeu na temporada passada. O Arthur está oscilando um pouco mais do que na temporada passada. Tem o Johan, que é uma coisa que o time não tinha no passado, mas também não tem mais o Coelho, não tem mais o Fabrício Bruno. Acho que a defesa nem é um problema, porque o Nathan está jogando bem. Acho que fez um jogo muito bom contra o Curitiba, não só pelo gol, mas também cortou uns 2 contra-ataques ali muito bem. Ele está jogando bem. O Ortiz, acho que é o principal jogador da temporada, consegue ir muito bem ali. Então, acho que o time ele pode render parecido com a temporada passada. O que eu acho que talvez precise para subir um degrau a mais é contratar jogadores para algumas posições que ainda o clube pode melhorar. E isso vai precisar de uma avaliação aí do clube, acho que o clube já até deve ter feito, e tentar trazer esses caras. O problema é que no Brasil, para algumas posições, tem poucos jogadores. Os principais, claro, já têm os times deles e dificilmente vão sair, ou já fizeram 7 jogos. Então, o Bragantino provavelmente vai ter que ir no mercado internacional trazer um outro jogador, ainda mais depois que o Hurtado sair, porque ainda abre mais uma vaga para estrangeiro no clube. Tá certo. Bom, Bragantino, que nesse momento é o nono colocado, tem 17 pontos, empatado em pontos com o Avaí, que é o sétimo, e também o Santos, que é o oitavo, né? O Bragantino que perde para o Santos ali, saldo de gols, o Braga tem 3 e o Santos tem 5. O Bragantino que fez 16 gols. Se for pegar por esse número, 16 gols em 12 jogos, pô, o Bragantino tá bem, né? Mas acabou tomando 13 em 12 jogos, então não há esse equilíbrio, toma gols também o Bragantino frequentemente. Eu acho que esse jogo, ele reflete e ilustra muito bem isso. O Bragantino marcou 4 gols, pô, legal. Tomou 2, né, Rodrigo? Então, tem que ter essa atenção também na questão defensiva, já que o Bragantino, esse campeonato está muito equilibrado e às vezes uma decisão ou outra por posição ali, por classificação, pode ser decidido no saldo de gols ou no número de vitórias também. Bom, falamos do Bragantino na tabela, um pouco desse resumo da partida em si. Mais algum destaque da partida que você queira colocar desse time do Braga, Rodrigo? Você falou da defesa, a defesa tomou 2 gols, tem uma bola no travessão e também tem uma outra boa defesa do Cleiton, né? Então, foi um jogo que o Bragantino cedeu espaços também. Um problema que teve muito é o Bragantino atacando com o bloco de defesa na frente. E na hora que o time perdia a bola, ele sofria muito na hora de voltar esse bloco e marcar um pouco melhor. É esse que acho que foi o principal problema. Tanto que o gol do Curitiba, o primeiro, sai assim, a bola na trave e a outra boa defesa do Cleiton também. As 3 jogadas muito parecidas. Não chega a ser um contra-ataque, mas é um bloco muito avançado que sofre o ataque do adversário e daí ele não consegue encaixar tão bem. Isso é um problema, principalmente quando você pega times rápidos, né? E o Brasil tem muito time que aposta nesse tipo de jogada. Então, por isso que eu acho que também o Bragantino tomou muitos gols nessa temporada e principalmente no Brasileiro. Bom, o Bragantino, ele é, como eu disse, né, o nono colocado e tem 17 pontos. O primeiro dentro do G4 do Atlético Paranaense tem 18 pontos. Você imagina, você imagina o Bragantino arrancando no Campeonato Brasileiro? Enfim, tem essa perspectiva de melhora no time do Braga também, além do desempenho na tabela de classificação? Então, eu acho que pode, principalmente olhando a tabela do Bragantino, porque você vem para a tabela, o Bragantino joga contra o Santos, que tem a mesma pontuação que o Bragantino. Acho que o empate não é um mau resultado, mas dá até para ganhar, daí você já iria para ficar entre os 4, tudo bem, ainda tem outros jogos na rodada, mas você ia ficar bem perto ali. E depois já joga contra o próprio Atlético Paranaense, que é um time que vai jogar no meio da semana e vai jogar o Atletiba, 2 jogos, enquanto o Bragantino vai jogar um só. Então, vamos começar a ver se essa vantagem, entre aspas, do Bragantino jogar menos jogos vai fazer diferença, porque o Bragantino vai ter um time mais descansado para jogar em Curitiba,
do que provavelmente o Atlético vai ter. E depois pega o Botafogo em casa, o Avaí em casa, o América fora, o Fortaleza em casa. São jogos em que o Bragantino pode somar vários pontos. Então, acho que essa sequência agora é muito importante para saber que posição que o Bragantino vai virar o turno e se o time vai brigar para ficar entre os 4 primeiros ou se vai ficar mais meio de tabela. Beleza. Bom, rapaziada, esse foi o mero resumo do Bragantino. Nós liberamos também para a sua participação, claro. E desde já agradecer a todos vocês que todas as semanas participam conosco, né? Mandando lá no Twitter, no Instagram também as perguntas. Selecionamos 4 perguntas desta vez. Gabriel Ponte participou com a gente, o Vitor Gabriel também. Bom, saíram notícias sobre Facundo Farias e Julio Enciso. E os dois com certeza não virão. Alguma notícia sobre jogadores observados pelo Braga e suas posições? Não temos notícias. O clube está conseguindo ser, como que eu vou dizer, tá muito bem fechado ali as 7 chaves das informações do Bragantino nesse mercado da bola. A gente tenta arrancar uma coisa ou outra, como a gente estava falando aqui do Valois, o Bragantino, a operação para trazer o Facundo Farias seria muito difícil pelos valores que envolviam esse jogador, que é um jogador bom de bola realmente, né? O Julio Enciso já fechou lá com o time que eu não sei o nome da Premier League, Brinton, alguma coisa assim, aquele passarinhozinho lá no escudo, e então vai ficar difícil realmente para o Bragantino trazer jogadores desse pilar. O Valois, o preço dele, segundo o Transfermarkt, é de 6 milhões de euros, que giraria em torno de 30, 32 milhões de reais. É um pouco menor o valor comparando com o Facundo Farias e também o Colentis. O Facundo Farias eu acho que vai acabar indo para o futebol europeu, talvez por que eu queria, era o desejo dele, enfim. Mas, e aí, Rodrigo? O que você acha? Em quais posições? O Bragantino não disse as posições, mas talvez precise ali do meio campista, como mencionamos, travante. O Julio Enciso foi para o Brighton. Ele vai jogar no Vai. Brighton, que é time da primeira divisão da Premier League. Mas é um jogador que vai ser importante. Eu acho que pode crescer bem lá. Vamos ver como é que ele joga por lá. Mas o Bragantino, eu estou achando que eles vão procurar no mercado de fora da América do Sul, até por causa daquela questão que eu falei de jogadores do Brasil já terem passado de 7 jogos ou já serem um pouco mais velhos. E eu acho que o Bragantino não vai querer trazer um jogador que vai pensar muito se ele vai virar um titular ou coisa do tipo. Eu acho que eles já vão pensar em trazer um jogador que chegue para jogar, né? E talvez seja o mercado internacional o melhor caminho. Daí eu acho que vai ter que trazer um lateral esquerdo para ter mais uma opção ali. Esse talvez seja do próprio Brasil, porque você tem um titular mais bem definido ali, que é o Luan Cândido, e tem o Ramon que tem jogado ali também. Talvez você traga um outro para caso algum dos dois acabe ficando, mas acho que já não é tão importante. Já não é tão importante quanto era no começo do ano. Meio de campo, acho que não, porque principalmente volante, porque o Bragantino está cheio de volantes agora. E ainda tem o Emiliano Martins que não está jogando porque está machucado. Camisa 10, como eu disse, talvez seja uma boa, mas eu não sei quantos tem livres no mercado para o Bragantino poder trazer. Talvez um ponto esquerda, já que o Sorriso ainda não decolou e o Elinho ali não combina tão bem com ele. E o centroavante, né? Já que o Hurtado talvez não fique, tem o Ítalo que não está rendendo tanto, o Alejandro que está pior ainda. Então, acho que talvez acabe trazendo um jogador nessa posição. E se por acaso tiver uma outra oportunidade boa, trazer algum outro jogador, mesmo se uma posição já tiver jogador, né? Eu acho que essencial o ponta, como você lembrou bem, o ponto esquerda, né? O Bragantino não achou ainda o jogador dessa posição. Acho que o Sorriso pode render para o futuro. Ele é jovem, ele é bom jogador, ele vai para cima, enfim, mas ainda não está maduro, assim, pronto. Eu acho que um centroavante e um meio-campista realmente, né? Eu tinha falado aqui. Você falou sobre o M. Martinez, eu estava tentando lembrar o que eu pensei na sua fala e agora eu lembrei. O M. Martinez, do Bragantino, que está apenas com ele no departamento médico nesse momento, né? Olha que boa notícia. Porque o Carlos Eduardo já saiu, já está treinando, né? E o M. Martinez já está fazendo alguns trabalhos em campo, ainda não com bola, mas no campo. Saiu só daqueles trabalhos de academia. Então o Bragantino está muito bem também com essa questão do departamento médico. Eu havia falado que nós selecionamos 4 perguntas, mas o Gabriel Ponte ludibriou a gente, porque ele fez 2 em
uma só e ainda direcionou uma para cada. Rodrigo, que variações táticas poderiam ser trabalhadas no modo de jogo do Braga? Poderiam ser mais trabalhadas? Quando ele diz variação, não sei se ele está falando de sistema ou só jogadas, né? Mas variações você pode usar várias. Eu acho que o Arthur por dentro já foi alguma coisa que aconteceu algumas vezes. Aliás, teve um jogo até que jogou o Arthur e o Johan por alguns momentos só, porque ele acabou precisando voltar ao time porque teve um expulso. Como os dois principais do ataque ali num 4-4-2 meio torto ali com o Eric Ramírez de ponta esquerda, ali foi um esquema bem diferente ali que ele usou, não acredito que ele vai usar muitas vezes, mas é uma outra variação. E ele pode tentar também uma variação que ele não fez mais depois da primeira fase do ano passado, que são os três zagueiros, né? Isso ele não tentou mais, mas hoje ele tem bastante zagueiros e daria para tentar fazer isso um jogo ou outro, pelo menos algum momento de jogo, mas por enquanto ele ainda não fez, talvez fique um caminho ali. Mas eu acho que o Bragantino precisa principalmente criar mais do que só jogadas aéreas, né? Por mais que seja um ponto forte do time, ele precisa criar mais. E talvez, às vezes, seja importante você mudar um outro jogador de posição para tentar ter umas novidades, entre aspas, nos jogos. Bom, e ele pergunta para mim como o Massa Bruta pode ser mais transparente, melhorar a sua comunicação com o torcedor. Bom, eu acho que isso tem acontecido, né? O Bragantino, o ingresso do estádio na BFG, tenho certeza que é um dos mais baratos, se não o mais barato da Série A. É muito barato para você assistir um jogo de Série A, um jogo contra Flamengo, um jogo contra São Paulo, Corinthians, enfim. Também da Libertadores, o Bragantino estava na Libertadores. O Bragantino dá acesso ao torcedor, tanto é que tem ônibus que sai da Zona Norte do estádio, todo jogo, quando o jogo acaba sendo aqui, colocou venda de ingressos em vários pontos, no estádio tem a possibilidade de comprar em dinheiro, que não ocorre em vários outros estádios, nos outros pontos de cartão, além da venda online. O Bragantino tem procurado trabalhar um pouco mais essa questão do marketing do clube, melhorou a loja física no estádio de Verde. Então, eu acho que algumas ações elas estão sendo feitas para melhorar essa comunicação com o torcedor. Talvez usar mais os veículos, né, da cidade, ter mais espaço também de cobertura para a imprensa local. Então, o clube vem crescendo, né? O torcedor quer essa proximidade maior, porque o que vai, às vezes, para a rede social do clube é somente o que o clube quer mostrar, né? E aí o futebol ele fica muito mecanizado, se for somente pode ter mais transparência. Você colocou transparência, vai ter um pouco mais nesse quesito. Mas eu também coloco outro ponto, né? O Bragantino tem se esforçado para dar melhoria, para dar condições também do torcedor acompanhar o clube, mas o torcedor não está acompanhando muito o clube se a gente for levar ao pé da letra. Bom, o jogo às 7 horas, véspera de feriado, em Bragança Paulista, tinha um pouquinho mais de 2.000 torcedores no estádio. Pô, não dá para entender muito também, né? O torcedor cobra, tem todo o direito, de protestar, como acabou fazendo, organizado, enfim. Mas eu acho que o torcedor comum, que vive reclamando, principalmente nas redes sociais, né, que gostam de reclamar, às vezes esse cara nem para o estádio vai, né? Então acho que tem que ter essa melhoria e ela tem que ser das duas partes. O clube tem procurado fazer isso, de maneira bem clara, mas também do torcedor que tem que acompanhar mais o time no sentido de incentivar, né? E incentivar presencialmente os jogadores do clube sentir eles serem abraçados. Então acho que tem esses dois pontos. Então, bom, vamos para mais perguntas aqui. Raul M. Jadson. Como vocês classificam esses três como titular, reserva, imediato e terceiro reserva? Raul, Jadson e Martins. Raul titular, Jadson reserva imediato e o M. Martins terceiro reserva, até porque está voltando agora de processo longo de tratamento de lesão. Hoje é isso, o Raul ainda é o melhor jogador da posição, principalmente quando ele voltar a ficar com um ritmo melhor. Esse último jogo dele já foi melhor do que os outros. E depois o Jadson, que até foi bem no final da temporada passada, esse ano oscilou um pouco mais, e o Martinez praticamente não jogou, né? Então, ele acaba ficando por último por causa disso. Bom, e ele pergunta também da questão do Jean Hurtado, né? Que ele sempre mostra muita raça e vontade. Será que ainda tem alguma chance de ele ser comprado?
é a dúvida do momento, eu acho, né? Porque ele tem jogado tanto que gera essa impressão mesmo, né? Tipo, o clube ainda espera contar com ele. Não sei se ele só está jogando também porque os jogadores ali da posição não estão rendendo, né? Ele é o que mais demonstra vontade dele. Acho que é isso, né, Rodrigo? A gente já chegou até a comentar um pouco. Foi o que a gente já disse antes, mas eu acho que é isso. Eu não, parece hoje que ele não vai ficar, mas parece que ele está sendo necessário, né? Então ele está jogando por causa disso. Bom, Bragantino e Santos, próximo jogo do Massa Bruta. Neste sábado, o Bragantino vai até a Vila Belmiro, 9 horas da noite, enfrentar o Peixe. Tem a volta, como nós dissemos, do Adelan e do Elinho. Essa disputa com o André Resultado e Sorriso. Barbieri volta também ao banco de reservas. O que você espera dessa partida? O Bragantino enfrenta o Santos nesse sábado. O Santos é um time que, dos últimos jogos, dos últimos 8, só ganhou 2, mas empatou vários, né? Então é um time meio complicadinho ali de jogar, porque o Bustos é um técnico que prioriza principalmente a defesa para depois atacar. E o Santos tem uma defesa razoável até, tem 11 gols sofridos no Brasileiro. É a terceira melhor defesa. Se bem que os números de defesa são bem próximos, né? Que nem o Bragantino sofreu 13, 2 a mais só, e está bem longe, assim, se você fizer o ranking de melhores defesas. Então, está bem próximos, são times que estão numa parte, estão numa posição acima do outro, né? Bem próximos ali. E o Santos é um time que cria muito, né? Aliás, é o time que mais cria chances no campeonato inteiro, mais do que o Flamengo, que é o segundo. Só que o Santos perde muito também, né? Então, ele acaba não convertendo tanto as chances que tem. É um time que ainda não está 100% encaixado, ainda tem algumas posições ali que não estão bem estabelecidas, né? O próprio Ricardo Goulart é um cara que não rende, tem chance de ir até ser reserva contra o Bragantino até por causa disso. A dupla que tem funcionado é o Marcos Leonardo com o Ângelo, mas o Ângelo nem joga de titular também, ele tem entrado mais nos segundos tempos, então é um time perigoso. Acho que o Bragantino, eu até falei da bola aérea do Bragantino, acho que pode ser um ponto importante para o Bragantino, porque o Santos toma muito gol assim. Se o Bragantino souber usar, ele pode marcar um gol assim, e quem sabe conseguir marcar ponto. Acho que um empate não é um resultado ruim, mas assim, eles vão lá tentando ganhar, claro, e acho que é possível um resultado de vitória jogando em Santos e poder arrancar no campeonato, porque daí, como a gente estava falando, a pontuação também próxima, o Bragantino vai para 20 pontos e fica bem perto ali do topo. É verdade, é um jogo complicado. Não vai ter o Maicon, né? Um salto relevante, porque o Maicon é o xerife ali da zaga, mas eu acho difícil. Eu acho que o Bragantino, que jogando na Vila, é forte e tem a garotada que tá jogando muita bola, né? O Marco Leonardo, time bom, frentista. Jogo que vai ser importante ali, um confronto meio que direto ali, por posição na tabela de classificação. Bom, Rodrigo, acho que é isso e a gente volta na segunda-feira, né, com uma RS Análise. Você vai trazer algum tema aí para trazer essa análise no canal e também semana que vem a gente volta com o Giro falando bastante sobre o Bragantino, que na outra semana vai ter aí um período grande aí de trabalho. A gente vai falar na quinta e só vai ter um jogo no meio, né? Só vai ter o jogo contra o Santos e depois vai ter o jogo com o Atlético. Agora vai ter um pouquinho menos de jogo para o Bragantino, né? Se você pensar que só sobrou o brasileiro, então já tem número de jogos contados até o final da temporada, é um pouquinho menos do que costuma ter. Mas é isso. Segunda-feira eu tô aí com algum vídeo, não sei ainda do que eu vou fazer, vamos ver o que aparece. Tá certo, então. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Obrigado por acompanhar até o final. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal também, compartilhar com geral aí toda a torcida do Massa Bruta. Valeu, até a próxima.